Oi pessoal, e aí, tudo bom? Como é que tá? Eu vim fazer esse vídeo aí para atualizar. Na verdade, eu precisava atualizar dois produtos em questão. Um deles é esse Blu-ray aqui que eu comprei recentemente. Esse Blu-ray é o S6700, né? Ele faz upscaling, né, do disco e da imagem que você estiver reproduzindo. Eu falei a respeito desse aparelho no vídeo anterior, porém eu fiquei de testar e ver o que foi vantagem ter feito essa troca, porque eu tinha um anterior, o S1200, é um aparelho simples e maravilhoso, é um aparelho fantástico, que eu estava muito na dúvida se eu trocaria ou não, mas realmente eu fiz a troca e eu gosto muito sempre de comentar sobre qualquer mudança que eu tenha feito, porque de repente isso pode servir para qualquer pessoa que queira, que tem interesse, porque às vezes antes de fazer a mudança eu sempre procuro o vídeo, mas você nunca vê falando nada a respeito. Qual a visão que eu tive, tá gente, depois dos testes que eu fiz? Com esse aparelho eu perdi algumas coisas, mas em compensação ganhei outras. Perdi no seguinte, por exemplo, se eu estiver reproduzindo algum conteúdo em, em, em MP3 ou em MP4 ou pendrive ou HD, eu não tenho mais aquela opção de saltar capítulo. Ele não permite mais, né? E isso eu perdi. Eu tinha no S200 e hoje eu não tenho mais. Eu tenho isso nos discos normal. Se eu colocar um disco para ser reproduzido de Blu-ray ou de DVD, eu consigo saltar capítulos. Isso foi uma coisa que eu perdi, né? Era uma coisa bem interessante, porque né, às vezes se você quer saltar algum capítulo, você tem essa praticidade. Já nesse aqui não tem isso, a não ser no disco, como eu disse. Um outro ponto bastante negativo é que ele é muito lento. Para mim, ele deveria ser um pouco mais rápido, ter um processamento mais prático. Mas não, ele é muito mais lento até que o S200, que é o que eu tinha, tá? E esse S200 é muito, muito prático, muito bacana, era um aparelho fantástico. E não só isso, o que eu tenho também de negativo é que ele demora muito também para, quando você liga, a questão não é só de processar o conteúdo, ele demora para ele processar tudo. Eu acho que está relacionado muito a essa questão do streaming, que esse aparelho foi feito muito voltado para streaming, é tanto que eu apanhei pra caramba, gente, para fazer uma configuração, para achar a configuração onde ele já vem pré-configurado para o streaming. E essa questão de áudio do streaming é uma desgraça, porque eu vejo muita gente em grupos de home theater reclamando e criticando porque o cara nunca consegue achar a configuração certa para ele ter visualização sem nenhum erro. Por exemplo, ele veio programado para reproduzir áudio do streaming. E aí eu não conseguia reproduzir o áudio na qualidade original dos meus discos Blu-ray, por exemplo, ou que de qualquer conteúdo que eu tenha. Ele ficava como se ele tivesse configurado para um padrão. E aí eu fiquei tentando achar isso, tentando achar isso. Se eu não me engano, é uma configuração que você desativa. Nada relacionado a Dolby. Você desativa alguma coisa realmente voltada a streaming mesmo. Que aí automaticamente ele permite você reproduzir qualquer tipo de áudio. Ele ficava limitado só um. Nossa, eu fiquei louco porque eu apanhei pra caramba pra achar isso. Agora, numa contrapartida, essa questão do upscale que aí fez uma grande diferença. E olha que meu projetor não é, meu projetor
é 1080, meu projetor não é 4K. Já fez uma grande diferença, melhorou muito a imagem que eu tinha. E eu tenho muito clipe, né? Então, meus clipes, a maioria, né? Como é clipe dos anos 80, eles estão tudo em 480. Então, eu tenho que seja em disco ou que seja em arquivo, né? Porque tinha uma época que eu comprava DVDs originais quando vendiam de clipes e tal. Eu tenho alguns arquivos também, então, nossa, melhorou demais, assim, ele melhora muito a imagem, né, a qualidade de imagem, cor e tal. E uma outra questão que eu achei bastante interessante é o fato dele ter aguçado mais os canais. Então, é uma coisa que eu percebi, que alguns canais que eu não tinha percepção de um determinado áudio, isso principalmente no surround, em qualquer conteúdo que eu esteja reproduzindo em surround. Ele aguça muito os canais de fundo, sabe? Então achei isso bem bacana. Mas o grande é a questão do ponto negativo, que eu até esqueci de falar, que é o seguinte: esse produto é canadense, tá? Então eu achei que comprando ele aqui dentro no mercado nosso, eu teria garantia. E não, a Sony não garante, né? A Sony não garante produto fabricado fora do país, né? Então é isso, gente. Eu acho que são pontos bastante interessantes para quem compra. Se vocês me perguntar se eu faria isso, se eu trocaria meu aparelho anterior, não. Meu aparelho anterior estava funcionando perfeitamente. Eu fiz essa troca com o intuito de melhorar um pouco essa questão de imagem e também fazer um teste no 3D. Que a percepção que eu tive, hoje eu fiz um teste num disco, esse disco, né? E eu gosto muito desse filme. Eu comprei ele usado já. Foi muito difícil eu achar ele usado. Tinha algumas pessoas vendendo um lacrado, mas aí eu até tentei comprar, mas por 2 vezes não entregaram. E acabei comprando esse usado, que eu fiz o teste hoje. E assim, eu tive uma visão com relação a 3D, porque também eu tive que comprar um óculos, foi um maior perreio para comprar esse óculos também, que é só na China que se encontra, né? Então, essa questão dessa taxação maravilhosa aí, foi um grande impasse também, mas no final acabou chegando o óculos, eu fiz o teste, então foi mais para tirar aquela pulga atrás da orelha mesmo. Eu não vi muita diferença, né? Eu não vi muita vantagem. Você percebe que tem alguma diferença na imagem, tem alguns destaques, alguma coisa é diferente, principalmente para esse filme. Eu tinha muita curiosidade em ver, porque ele tinha muitas cenas assim que é, é quase que em 360, né? Eu queria ver qual seria de diferencial no 3D, mas eu não percebi grandes coisas ao ponto de. Então, se me perguntar se vale a pena, não vale a pena, gente. De verdade, na minha opinião, por isso que é uma tecnologia que ficou para trás mesmo, porque não tem muita diferença, né? A não ser que o filme tenha sido muito bem feito, voltado para o 3D para fazer muita diferença. Porque desse que eu fiz o teste, eu tenho um outro também, o desenho Viva também, que eu vou testar também, mas eu acho que não fica muito diferente não. Mas pelo menos eu já tirei essa dúvida. Então, assim, eu queria falar a respeito desse produto e também eu queria atualizar, o que é muito importante, porque também está atrelado o projetor que eu comprei, o Acer, também eu tenho um vídeo no meu canal mesmo, falando a respeito dele. Algumas pessoas haviam me perguntado se eu tinha testado 3D e tudo. Funciona, tá? Mas ele funciona sim, mas é uma questão também que na questão do 3D ele funciona e está atrelado ao aparelho, não ao projetor. Ele só funciona no disco. O 3D em arquivo não funciona. Você vai ficar com as duas telas divididas. Quando é disco, automaticamente
né? O projetor ele junta e transforma uma imagem só, sobreposta. Ele faz isso de forma automática a partir do momento que eu deixo o botão ativado. Mesmo que eu não deixe ativado, quando eu colocar um disco, na hora que eu ligar o botão, ele ativa. Agora, para o conteúdo baixado em arquivo, não funciona. Eu fiz um teste, não funciona. Então, para servir de alerta para muita gente aí. Agora, o projetor, muitas pessoas perguntaram se o 3D funcionava. Funciona, gente. Então, se tiver alguém que viu meu vídeo lá do Acer e tem curiosidade em saber se o 3D funciona, funciona. Então, para quem quiser testar, mas lembrando, é um óculos voltado para projetores, tá? Então, é um óculos mais caro do que esses óculos aí de TV. Mas vale a pena. Acho que se pegar um filme bem voltado para o 3D, talvez faça diferença e compensa. Bom, então é isso aí, gente. Eu queria fazer esses dois complementos e também um detalhe, tá? Quem tiver interesse, que não tem ainda, em comprar um projetor Acer, eu assino embaixo. Estou com esse projetor há anos. Esse projetor já faz muito tempo que ele está pedindo troca de lâmpada, só que até agora ele não parou. E nunca me deu problema. Então é o tipo de produto que aguenta o tranco. Esse tipo de produto sim vale a pena. É isso aí, gente. Espero que esse vídeo possa ajudar as pessoas que tenham interesse em adquirir esse produto ou que só estejam apenas interessados mesmo no que ele oferece. Beleza? É isso aí. Até mais.